Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós hoje estamos a jejuar porque estamos a querer forçar o máximo para estarmos unidos com Deus, para estarmos completamente expiados. Irmãos, então por que é que jejuamos hoje? Jejuamos hoje porque queremos jejuar de uma maneira que Deus escolheu. Jejuamos hoje porque não queremos ser enganados. Jejuamos hoje para nos aproximarmos de Deus com verdadeiro coração. E jejuamos hoje para estarmos perante o Filho do Homem quando Ele retornar para julgar e fazer guerra ao mundão, uma guerra que será justa para acabar com estes problemas todos do mundo. Queridos irmãos, os dias santos de Deus, os festivais santos, as solenidades de Deus, representam grandes passos críticos na situação mundial, mas particularmente na nossa salvação. Representa passos, alguns que são passos do passado e outros que são passos ainda do futuro. Os primeiros 3 dias santos ou solenidades de Deus representam passos de acontecimentos que já aconteceram. O primeiro sendo a Páscoa, que é quando Jesus Cristo deu a sua vida por nós, pagando com a sua vida o preço dos nossos pecados para nós podermos ser redimidos. O segundo grupo de solenidades, que é os dias de Pães Asmos, representam o nosso compromisso a vivermos e a seguirmos o caminho de Deus. Obedecermos a Deus, a acreditarmos em Deus. E o terceiro período de solenidades de Deus, que é o dia de Pentecostes, representa a vinda do Espírito Santo, que é a ajuda de Deus pelo seu poder para nos ajudar a vir a ser santos na maneira como vivemos, porque o Espírito Santo é para nos ajudar no processo de santificação. Ora, depois chegamos ao 4º dia santo, ou solenidade de Deus, que é o dia das trombetas, que acabamos de celebrar recentemente. Este é um dia que aponta para o futuro, porque representa a vinda de Cristo, que ainda não veio, a segunda vinda de Cristo, que ainda não veio, representa a ressurreição dos santos, daqueles que estão em Cristo, isto é, a revelação do mistério de Deus, quando vai ser revelado o que é realmente vir a ser filho de Deus. Também vai ser o período, como lemos em Apocalipse 11, versículo 15, em que os governos deste mundo se tornarão os governos de Deus. Isto é, as nações deste mundo vão ser governadas por Deus, através, está claro, de Jesus Cristo. Jesus Cristo é que vai governar, mas Jesus Cristo faz tudo de acordo com a vontade do Pai. E também simboliza aquele período
em que, uma vez que Jesus Cristo vai começar a reinar, que ele vai acabar por destruir aqueles que destroem a terra, como lemos em Apocalipse 11, versículo 18, para que depois a humanidade possa estar unida com Deus, sem Satanás, porque Satanás será imprisionado. E esse é o significado deste dia, do dia de expiação. Porque é que jejuamos? Porque jejuamos para estarmos unidos com Deus, para o mundo todo estar unido com Deus. E isso só vai ser possível quando Satanás for imprisionado durante o milénio. E por isso, irmãos, jejuamos, afligimos as nossas almas, como lemos em Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23, lemos, por exemplo, no versículo 26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia de expiação. É este dia que jejuamos. E porquê que jejuamos? Primeiro temos que jejuar da maneira que Deus quer. E diz assim: tereis santa convocação. É um dia santo. Um dia para nos congregarmos. Um dia que Deus nos diz para nos congregarmos com Ele e com aqueles irmãos que estejam perto de nós, se podemos estar com esses irmãos perto de nós. Se não, pelo menos, a lei de Deus diz que temos que guardar este dia santo sem trabalhar. Não é um dia de trabalhar, é um dia de jejum, porque diz assim: e afligireis as vossas almas. Afligireis o vosso corpo, a vossa vida. Como? Não comendo e não bebendo durante este período. E por isso é um dia de expiação. E diz aqui, naquele mesmo dia, nenhum trabalho fareis. Não fazes nenhum trabalho, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. E por isso, diz no versículo 29 de Levíticos 23, por toda a alma, toda a pessoa, que naquele mesmo dia não se afligir, será extirpada do seu povo. Irmão, irmã, irmãos, temos que jejuar neste dia, porque é a instrução de Deus. Mas jejuamos porque Deus nos diz para jejuar, mas é um jejum correto, da maneira que Deus quer. Em Isaías 58, aí fala acerca de jejum. Isaías 58. E primeiro está a falar de um jejum que não agrada nada a Deus. Esse é descrito em versículo 3 a 5 de Isaías 58. Diz assim, ou isto é as pessoas dizendo: porque jejuamos nós e tu não atendes para isso. As pessoas perguntam, então, porque estamos a jejuar e Deus não toma atenção a isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes. Se as pessoas estão a jejuar, mas Deus atua como e se não fosse realmente um jejum. Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. As pessoas jejuam com um propósito ou uma intenção incorreta. Porque diz assim no versículo 4, eis que contendas e debates jejuais
e para ferires com o punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. As pessoas estão a jejuar para declarar a sua posição, para dizer, eu estou certo, isto é a maneira que devemos fazer coisas, para ouvir a voz deles. Nós não estamos aqui para ouvir a voz de pessoas, estamos aqui para ouvir a voz de Deus, o que Deus diz. Seria esse o jejum que escolheria que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Sim, é o que Deus quer, que faças um jejum para te estares a exibir e demonstrar à frente de outras pessoas que estás a jejuar? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? É isso que Deus quer? Mas vejamos então o jejum que Deus quer. O verdadeiro jejum, que é agradável a Deus. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo? Não é este o jejum que quero que faças, que dês perdão, que não sejas duro às outras pessoas? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Sim, precisamos de ajudar os outros. E, irmãos, não é só fisicamente, é espiritualmente. Precisamos de ajudar os outros quando têm necessidades espirituais. Este é o jejum que Deus busca. Infelizmente, há pessoas que abusam de tudo e depois dizem, olha, tens que me dar mais, porque para seres cristão, e isso então precisamos de ler outras escrituras que Paulo escreveu, que disse, se você não está a fazer a sua parte, não coma. E por isso, irmãos, precisamos de ver isto com um equilíbrio. Sim, que devemos ajudar os outros, devemos de ser piedosos, devemos de não pôr pesos em outras pessoas. Isso é o que Deus quer com o jejum. Deus quer que nós estejamos a jejuar para vermos os nossos pecados e nos arrependermos. Esse é o jejum que Deus quer. Sim, neste dia temos que jejuar. Jejuamos porque Deus nos diz para jejuar. Mas temos que jejuar da maneira correta. Em 1 Coríntios, capítulo 10, lemos que no versículo 12, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, lemos que, dizendo assim, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Irmãos, quando jejuamos, é para olharmos para nós próprios e não estarmos a pensar que, olha, eu estou em pé, eu estou bem. Nós vimos aqui que Paulo está aqui a descrever em Coríntios que os exemplos dessas pessoas do Antigo Testamento estão aqui para nosso exemplo. Vê-se aqui no versículo 11, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. São avisos para nós. Precisamos ter cuidado. E por isso, quando temos dificuldades, temos que ver que Deus nos vai dar uma maneira
de sair da dificuldade. Diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana. Os problemas que temos são problemas que outras pessoas têm, problemas semelhantes. Uns têm semelhantes a este, outros têm semelhantes ao outro, mas são problemas que outros já tiveram. Mas Deus é fiel, diz aqui no versículo 13, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que o possas suportar. Deus nos ajuda. Ao fim de contas, a ajuda vem de Deus. E por isso, por que jejuamos? Jejuamos porque Deus nos diz para jejuar, mas temos de jejuar da maneira correta. Mas, em segundo ponto, jejuamos para não sermos enganados. Vocês leem em Gênesis capítulo 3, começando no versículo 4, vê-se aí que Satanás iludiu ou enganou a Eva. Vejam aqui em Gênesis capítulo 3, começando no versículo 4. Diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, isto é, desta árvore aqui no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz assim: se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui vê-se mistura, está claro, uma mentira, dizer que não morrereis, mas uma mistura de verdade com mentira, porque, ao fim de contas, Deus quer que nós venhamos a saber o bem do mal, mas não é deste modo. Não é deste modo. E por isso, disse aqui, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E vê-se que a Eva foi enganada, e o marido simplesmente foi com a conversa. Não foi enganado, mas simplesmente não obedeceu, que ainda é pior, digamos assim. Mas o problema é ver-se aqui que o raciocínio da Eva, olha, ela viu que aquela a fruta era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Vê-se aqui, irmãos, este raciocínio humano à parte de Deus, que é extremamente perigoso. É assim que podemos ser enganados. Como lemos em João capítulo 8, versículo 44, João 8, versículo 44, vemos que Satanás é o pai das mentiras. João 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, porque ao fim de contas acabou por matar a humanidade, o ser humano, Adão e Eva, por isso veio a causar a morte. Ele foi homicida através do engano, das mentiras, e não se firmou na verdade. Ele sabia muito bem qual era a verdade, mas não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade no Satanás. Enquanto ele profere mentira, quando ele profere mentira, fala de que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. E por isso, através dessas mentiras, ele engana o mundo todo, como lemos em Apocalipse 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. Aí lemos acerca do grande dragão, a serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Satanás engana todo o mundo. Enganou a Eva, é o pai das mentiras e engana com mentiras. E hoje em dia, irmãos,
O mundo está tão enganado que não conseguem distinguir o bem do mal. Bem diz Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5, começando no versículo 20. Isaías, capítulo 5, começando no versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Irmãos, é o que existe hoje em dia. Está tudo pernas para o ar. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai daqueles que pensam que sabem tudo. Ai daqueles que pensam que são assim tão espertos. São tão prudentes. São tão espertos. Irmãos, quero que tomem atenção ao que eu vou dizer agora. Tomem boa atenção. A falsa religião está no aumento de novo. Aquele cavalo branco está a cavalgar de novo com mais força. A falsa religião está a aumentar a sua influência mundial. Sim, quando eu digo falsa religião, as pessoas dizem, mas esta religiosidade, estas pessoas estão a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo disse em Gálatas, é o Evangelho, mas é outro Evangelho. Não é o outro Evangelho, mas é uma distorção do Evangelho. Infelizmente é o que estamos a ver. Por exemplo, pessoas vêm e dizem a mim, por exemplo, citando 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 13, onde se lê, estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, e estas pessoas dizem, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no Filho de Deus, nós cremos no nome, e por isso, para que saibas que tendes a vida eterna. Então as pessoas dizem, vês, já temos a vida eterna. Simplesmente por crer no Filho do Homem, já temos a vida eterna. Está aqui tão claro. Não vês isto? Já temos a vida eterna. E depois dizem, também, citando, por exemplo, o versículo 11, quem tem o Filho tem a vida. Se nós acreditamos em Cristo, já temos a vida. Irmãos, precisamos entender o que Pedro disse acerca das Escrituras de Paulo. Podem ler isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, que as pessoas viram, disturbam, torcem os escritos de Paulo, que são difíceis de entender muitas vezes, para a própria destruição deles. Porque pessoas que leem isso em 1 João, capítulo 5, esquecem-se de ler ou de sublinhar o versículo 2 e 3 do mesmo capítulo, onde diz, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E estas pessoas lutam muito contra, por exemplo, a guarda do sábado, ou a guarda dos dias santos, ou obedecer às leis alimentícias, que só comer carnes limpas. São alguns exemplos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Não, mas é porque Jesus Cristo morreu e depois ressuscitou no domingo, e por isso é que, dizem eles, guardamos o domingo. Mas isso é mentira, irmãos. Jesus Cristo ressuscitou no sábado. Teve 3 dias e 3 noites na sepultura. Ele morreu numa quarta-feira, antes do sábado anual,
que foi o primeiro dia dos Pesasmos, o dia 15 de Nissan, porque ele morreu no dia 14 de Nissan, que era o dia da Páscoa. E o dia 15 era um dia santo, era um sábado anual. As pessoas não entendem isso e não querem entender. E por isso querem usar isso como uma desculpa. Olha, por essa razão mudamos o sábado para o domingo. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E depois, também não leem, também em 1 João, vejam capítulo 3, versículo 22. Diz assim: e qualquer coisa que lhe pedirmos dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. É agradável a Deus nós celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo, que foi no domingo. Não foi no domingo. E quando começamos a provar isso, não, mas olha para isto, olha para isto, começam a mudar a conversa para outros assuntos. Na mesma epístola de 1 João, capítulo 2, vejamos no versículo 1 a 4. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todos o mundo. E disto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conheço-o e não guarda os mandamentos é mentiroso. Irmãos, está a crescer um grande cristianismo, digamos assim, moderno, muito forte, muito fluente nas Escrituras, mas puxando que não é preciso obedecer a Deus, particularmente ao sábado. Não, obedecemos aos outros mandamentos, mas não ao sábado, porque em nenhum lugar no Novo Testamento fala que devemos guardar o sábado. Sim, existe. Em Hebreus capítulo 4, versículo 9, que ainda resta um sabatismo, uma guarda, um repouso sabático para o povo de Deus. Mas, não olham para isso e começam a discutir em outros pontos. Irmãos, está muito claro. Se aquele não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. E depois no versículo 6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como Cristo andou. E Cristo guardou o sábado. Por isso, irmãos, vemos aí esta religião do mundo, esta religião falsa, a tornar-se mais, digamos assim, mais forte na maneira de expressar ou expressar-se e mexendo na politiquice, envolvendo-se na política. E, queridos irmãos, isto vai causar guerras. O cavalo vermelho vai causar fome, o cavalo preto, e vai causar morte, o cavalo amarelado, pestes e morte. Irmãos, a razão que eu estou a sublinhar isto é porque em Mateus 24, versículo 24, Mateus 24, versículo 24, diz muito claramente assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Irmãos, não está a dizer falsos líderes de outras religiões, está a dizer falsos cristos e falsos ministros de igrejas que se chamam cristãs. Irmãos, isto estamos a ver. E vão fazer grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Irmãos, porque é que jejuamos? Jejuamos para não sermos enganados. Porque se estivermos perto de Deus, vamos reconhecer esta mentira.
este perigo. Irmãos, é um perigo. Satanás virou tudo de pernas para o ar. Ele é tão esperto, tão sutil, tão convincente. Os argumentos e as questões que essas pessoas vão pôr são tão convincentes que até convencerá a você, se você não tiver cuidado e não estiver perto de Deus. Se você está perto de Deus, é impossível enganar a você. Por isso é que jejuamos hoje, para estarmos perto de Deus. Este engano destas pessoas está a causar estas pessoas a não verem o verdadeiro Evangelho de Deus. O Evangelho do Reino. Sim, estão a ver o Evangelho de Jesus Cristo, que sim, é parte do Evangelho de Deus. Mas não é só acreditar em Cristo, é fazer o que Cristo diz. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, lê-se: nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a glória do Evangelho, não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para não entenderem esta luz do Evangelho, esta boa esperança do Evangelho do Reino de Deus, do governo de Deus que vai vir para a terra e que Cristo vai ser o governante, sim, isso é parte da responsabilidade de Cristo, da boa nova do que Cristo fez, mas a boa nova que Cristo fez é um segmento, uma parte do maior Evangelho de Deus, que é o Evangelho do Reino dele, para vir governar na terra e para governar em todos nós, para haver paz. Mas as pessoas dizem, não, eu acredito em Cristo. Mas, irmãos, as pessoas não acreditam com o entendimento de que a palavra acreditar é bem descrito na Bíblia. Porque em Hebreus capítulo 3, versículo 17 e 19, vemos aqui uma secção muito importante. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, aqueles israelitas que estiveram 40 anos no deserto? Porque é que Deus se indignou com eles? Porque pecaram. Não é? É o que diz aqui. Versículo 18. E com quem jurou que não entrariam no seu repouso, isto é, na terra prometida, senão aos que foram desobedientes. Pecaram, foram desobedientes. Então eles fizeram errado. Pecaram, foram desobedientes. Agora leia o versículo 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua desobediência? Do seu pecado? Não, por causa da sua incredulidade. Isto é, falta de não acreditarem. Porque não acreditaram, não obedeceram. Porque não acreditaram, pecaram. Irmãos, quando acreditamos, obedecemos a Deus, que inclui todos os mandamentos, não é só 9 dos 10. E também fazer o que é agradável ao Pai. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, vemos aqui Jesus Cristo a dizer que ele não veio cancelar nenhuma parte da lei. Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. No reino dos céus. Isto é no reino de Deus, que é
Deus vive no céu, por isso é o reino dos céus, é o reino dele, de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não pregamos, não falamos, não fizemos palestras públicas, seja lá onde for, a profetizar acerca de Cristo, misturando com politiquice. E em teu nome não expulsamos demónios, e em teu nome não fizemos assim tantas maravilhas. Pregamos o Evangelho. E Jesus Cristo lhes dirá, diz assim, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, isto é uma pílula forte para engolir, hein? É muito forte. Queridos irmãos, Satanás vem com grande ira para enganar. Ele vai enganar muitos. Vai haver um aumento grande de engano satânico neste mundo. Até ao ponto de vir aquele falso profeta. Por isso jejuamos para não sermos enganados. Mas também jejuamos para estarmos perto de Deus com um verdadeiro coração. Vejam em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Hebreus 10, versículo 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, precisamos de ter esta consciência purificada e o corpo lavado com água limpa, isto é com o poder do Espírito Santo, que é simbolicamente água viva, mas os corações são purificados pelo sangue de Cristo. E, irmãos, precisamos de, como diz aqui, chegarmos a Deus, estarmos mais perto de Deus, nos aproximar de Deus com verdadeiro coração. Em inteira certeza de fé. Por isso, qualquer consciência errada tem que ser aspergida pelo sangue de Cristo, como cristãos. E isso, irmãos, é nada mais, nada menos que a obra do sumo sacerdote. Vejam no versículo 14 do mesmo capítulo. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, ou os que estão a ser santificados. A palavra grega está no presente contínuo, no processo de santificação. E por isso, só por um único sacrifício, Jesus Cristo está-nos a aperfeiçoar através da santificação do Espírito, com a ajuda do Espírito Santo. Vejam então no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus. Temos ousadia de entrar no santuário. Naquele santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, como disse, em inteira certeza da fé. Irmãos, porque temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Essa é a obra de Jesus Cristo agora, depois de ressuscitar, como o nosso sumo sacerdote.
E esse é o que é descrito em Levíticos 16. Em Levítico 16. Em Levítico 16 vemos aí a história de 2 bodes. E então vão ter sorte, escolher os bodes pela sorte, porque as pessoas não conseguem distinguir a verdade da mentira. Levíticos 16, do versículo 1 a versículo 8, vê-se essa seleção dos 2 bodes. E vê-se aí que essa seleção vai ser através de sortes, diz assim no versículo 8. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes. Uma sorte pelo Senhor, isto é um bode que vai representar o Senhor Jesus Cristo, e outra bode, e outra sorte, o outro bode, que no hebraico diz o bode de Azazel, traduzido aqui para bode missionário, mas Azazel é o nome de um demónio, ou digamos assim, representando Satanás. E por isso vai haver esta seleção de 2 bodes. E é difícil distinguir, irmãos, a verdade da mentira neste mundo. Vejam, mantenham o dedo aí em Levíticos 16, mas vejam brevemente em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, vejamos versículo 13 a 15. 2 Coríntios 11, versículo 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Irmãos, são cristãos, entre aspas. São pastores cristãos. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Irmãos, precisamos ter cuidado, porque não é fácil distinguir. Precisamos do Espírito de Deus para distinguir. Porque se formos simplesmente ouvir as palavras destas pessoas, são muito convincentes e vão enganar as pessoas. Eles dizem que representam Jesus Cristo. É só aceitar Jesus Cristo, acreditamos em Cristo. Mas aqui diz que estão a representar Satanás. Precisamos ter cuidado, temos que ter os olhos abertos. Então, voltando a Levítico capítulo 16, em versículo 9, diz assim: Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E então, neste simbolismo aqui, o bode do Senhor, representando o Cordeiro Pascal, que faleceu na Páscoa, mas agora está aqui a demonstrar esta gravura do início até ao fim, e está a mostrar que Jesus Cristo morreu. Ele então aqui é oferecido, e depois lê-se um bocadinho mais adiante no versículo 15 a 19, diz: Depois degolhará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Trará o seu sangue para dentro do véu. É o que lemos em Hebreus, capítulo 10, que nos aproximamos agora com ousadia perante o santuário, por um novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo. E diz aqui,
e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. E por isso, irmãos, nós, uma vez depois de batizados, vivemos nesta vida de dia a dia, de ano a ano, e precisamos da obra do sumo sacerdote para nos aspergir, nos lavar dos nossos pecadinhos que apareçam aqui e acolá, coisas que dizemos, que temos que nos arrepender, que temos que mudar. E por isso, irmãos, ao fim de contas, não é que sejam pecadinhos, disse isso entre aspas, mas é que são pecados. Pecado é pecado. Pecado é pecado. E por isso temos que nos arrepender. E temos que aproximar de Deus e arrependidos por este novo e vivo caminho, através do sacrifício de Jesus Cristo, somos perdoados de novo. E esta é a obra do sumo sacerdote, agora no céu. Por isso é que este sumo sacerdote físico, nos primeiros versículos de Levítico, teve que se, digamos assim, purificar para simbolicamente representar a obra de Jesus Cristo. E assim diz, versículo 16, assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação. Nenhum homem estará, digamos assim, no céu, quando ele está a fazer isto. Porque estamos na terra ou estamos mortos, mas não estamos no céu. Até que ele saia, depois de feita a expiação, é por si mesmo, isto é, para o sacerdote físico, e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Está claro. Jesus Cristo não fará a expiação por si mesmo, mas é este sacerdote físico está a representar Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está a nos perdoar conforme estamos neste período antes da segunda vinda de Cristo, da ressurreição. E quando então sairá ao altar que está perante o Senhor, fará expiação por ele, tomará do sangue do novilho, o sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor, e daquele sangue aspergirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes. Isto é completamente. A nossa consciência vão ser limpas completamente. E diz assim, e purificará as imundícias de nós completamente. E por isso, irmãos, vemos aqui que aqui vê-se o sacrifício de Jesus Cristo após ele ter morrido e estar agora no céu. Vemos não só a obra como ele está a aplicar esse sacrifício para nós como nosso sumo sacerdote. Nos está a defender e nós, por outro lado, estamos nesta guerra que temos que vencer. Nesta guerra. Nós estamos numa guerra espiritual contra Satanás e temos que estar a pôr a armadura completa de Deus, como lemos em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 13. Temos que estar prontos. E precisamos de pôr esta armadura, como também diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 a 6. Temos que estar a mudar. Temos de estar a vencer estas ideias falsas que estão aí, essas ideologias, porque há pessoas muito espertas e muito inteligentes que vão nos querer enganar. E o engano é simplesmente, olha, então, seguir este caminho mais fácil do mundão. Queridos irmãos, Jesus Cristo está esperando pelo dia correto, quando Ele tiver completado esta responsabilidade. É o que diz aqui no versículo 20 de Levíticos 16. Havendo, pois, ele acabado de fazer expiação pelo santuário, quando ele completar de fazer isso,
então ele virá. Ele virá para a terra. Porquê? Porque a noiva estará ataviada. Porque a noiva se aprontou. Nós, como a noiva, estamos neste processo de, digamos assim, de lavagem espiritual, de santificação, com esta água pura, que é o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus que nos ajuda a vencer as fraquezas da carne. E então, à hora correta, então Jesus Cristo virá. E por isso é que jejuamos hoje em dia, para estarmos perto de Deus, para estarmos a nos mudar com a ajuda do sumo sacerdote. E quando então o sumo sacerdote vier, então nós estamos jejuando para que possamos estar em pé quando o Filho do Homem voltar para julgar e fazer guerra justa na terra. Isso é o que lemos em Lucas capítulo 21, versículo 36, que diz: vigiai. Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos. E por isso, neste período, precisamos de usar o Espírito Santo de Deus e precisamos de usar a ajuda do nosso sumo sacerdote, que nos está a limpar durante este período tão importante, para nós, finalmente, estarmos unidos, estarmos expiados perante Deus, sermos um, como Ele é um. E por isso, diz assim: vigiai, para haveres dignos de evitar estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Isto é, de estarmos ressuscitados ou transformados à frente de Jesus Cristo. Esses que vão estar com Jesus Cristo, como lemos em Apocalipse 17, versículo 14, Apocalipse 17, versículo 14, esses que vão estar com Jesus Cristo são chamados, mas são escolhidos também e são fiéis. Diz assim: vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Eleitos, escolhidos. Por isso, irmãos, sim, quando isso acontecer, então todos os pecados, todo este engano, esta ilusão do mundo, como está tudo iludido, esta responsabilidade vai ser posta em cima dos ombros de Satanás. Sim, nós temos uma responsabilidade também, nós temos que obedecer, mas este engano mundial, que está a enganar o mundo todo, é culpa de Satanás. Ele vai ser julgado, ele vai ser posto na prisão, como lemos em Levíticos 16, versículo 20 a 22, diz assim: e havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, que é Satanás, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, porque ele é que instigou, ele é que tem estado a enganar o mundo todo, e todas as suas congregações e todos os seus pecados, e exporá sobre a cabeça do bode, que é Satanás, deste bode vivo, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Isto é, pela mão de um anjo, designado para esse propósito. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária e deixará o bode no deserto. Isso é o que lemos em
também, e irmãos, leiam antes de ver isso, isto é o significado do dia de expiação, que lemos no versículo 29 de Levíticos 16, diz assim: e isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Isso então é o simbolismo deste dia. E Satanás vai ser imprisionado, como lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. E vi descer do céu um anjo, este homem é forte, como lemos em Levíticos 16, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Este é o que Satanás está a fazer, é enganar o mundo todo, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto importa que será solto por um pouco tempo. Isso é outra parte da história. Mas, irmãos, então vemos que Satanás vai ser aprisionado porque está a enganar o mundo todo. Ele está condenado a 1000 anos de estar neste deserto, nesta separação espiritual, como diz aqui. Então, por que é que nós jejuamos hoje, irmãos? Primeiro, porque somos instruídos a jejuar, mas temos que jejuar da maneira correta. Segundo, jejuamos para não sermos enganados e iludidos por este mundo de Satanás. Terceiro, jejuamos porque precisamos da obra do sumo sacerdote para nos ajudar a vencer as fraquezas da carne com a ajuda do Espírito Santo. E finalmente jejuamos para sermos considerados dignos, para estarmos em pé perante o Filho do Homem, quando ele retornar para julgar e fazer guerra em justiça, porque Satanás vai ser posto na prisão por 1000 anos. E então o que é que acontece nesse dia, então, irmãos? O que é que acontece nesse dia? Vejam aqui, então, em Levíticos 25. Levítico 25, versículo 9 e 10. Levítico 25, versículo 9 e 10. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, isto é o dia de expiação, farás passar a trombeta do jubileu. Vai haver então outra trombeta, uma trombeta diferente, a trombeta do jubileu. No dia de expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Liberdade, porque não estamos debaixo desta prisão do engano demónico de Satanás. E será, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão, e cada um à sua família. Irmãos, esta é a razão porque é que jejuamos hoje.